pastor Marcos, eu tenho fé. Inclusive eu tive fé hoje que a chuva fosse parar. Isto é uma fé humana, é uma fé que você tem no seu dia a dia. A fé que eu estou falando aqui é uma fé que remove montanhas, é uma fé que te faz ver o invisível, que te faz acreditar no impossível e que te faz ver o incrível acontecer na sua vida. Aleluia. Deixa-me lhe contar, e para falar de fé, não tem como falar de fé se não contar testemunhos de fé. Amados, eu estava viajando um dia desse lá pelo nordeste do país, e eu passei por umas cidadezinhas pequenas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus tem propósito com igreja pequena, com crente pequeno, com cidadezinhas pequenas. Eu não sei o porquê isso, Deus tem os seus mistérios. E quando passei por lá, o irmão que estava dirigindo o carro, sempre eles me narram as histórias, sabem que eu gosto de contar, e disseram: pastor Marco, aqui nessa cidadezinha tem um pastor aqui que o homem é íntimo de Deus. E eu falei: por que ele é íntimo de Deus? Porque um dia, pastor, quando ele assumiu a igreja aqui, não ficava pastor nenhum na igreja. Era daquela cidadezinha que o padre manda na cidade, e o padre já tinha expulsado vários pastores, e ele agora chegou lá, e chegou com fé, chegou com o coração na presença de Deus, e ele disse para a esposa dele: nós vamos fazer a diferença neste lugar aqui. Ele catou a caixinha de som dele, foi para o meio da rua, e o padre lá com seus olheiros, e ele disse assim: a Bíblia diz que aquele que tem fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, olhará para o monte e dirá: monte, sai daqui e vá para colar, e o monte irá. Oh meu Deus do céu, olha o que aconteceu. O padre não processou o nosso irmão. Não faz muito tempo isso, faz menos de 4 anos. O padre não processou o pastor, chamou o delegado, foram na casa dele dizendo que ele estava pregando mentiras, porque era mentira que aquilo podia acontecer, de um monte sair do lugar e ir para outro lugar. Olha o que aconteceu. O pastorzinho, cheio de fé, não havia sido ensinado em seminários, mas ele estava constantemente no seminário do Espírito, que é a caminhada diária do crente. Ele olhou para o padre e disse: mas padre, está escrito na sua Bíblia também, e na minha, que Deus faz o monte passar para o outro lado. E o padre disse: mas isso não é uma leitura que se possa interpretar literalmente. Isto aqui é uma forma figurativa de Jesus Cristo expressar aos seus discípulos. Ele inventou aquela parafernália que os teólogos gostam de dizer. E o pastorzinho bateu o pé e disse: não senhor, a Bíblia diz que o monte sai mesmo. Aí, amados, o padre já estava esperando aquilo, e sabe o que ele disse? Ele, o delegado, disse: pois bem, seu pastor, para o senhor não ser preso amanhã até meio-dia, olha aqui pela janela do seu casebre. Está vendo aquele pequeno morro que tem ali? Tinha um morro na beirada de um rio. Está vendo aquele pequeno morro? Se é verdade isso que o senhor prega, amanhã até meio-dia, aquele morro tem que estar do lado de lá do rio. E o senhor agora vai ter que fazer acontecer, porque se não acontecer, o senhor será preso, e nós nunca mais deixaremos essa igreja ficar aberta aqui. Aí, irmão, o pastor ficou entre a cruz e o punhal. Entrou para dentro, trancou a porta, olhou para a cara da mulher e falou: mulher, vai arrumando a mala que nós vamos embora daqui. E a mulher dele, amado, daquelas quietinhas, mas que quando abre a boca, tira o chão debaixo do pé, olhou para ele e falou: raio de homem, tu é homem de Deus ou um saquinho de pipoca? Ele disse: eu sou homem de Deus, então vá orar que Deus vai mandar um monte sair daquele lugar e vai passar para o outro lado. E ele disse assim, que ele e a mulher combinaram, disseram: então tá bom. Ele disse: eu vou, mas você tem que orar comigo. E os meninos também, todo mundo de jejum até amanhã meio-dia. E dobraram o joelho, irmão. E o padre e o delegado ficaram com o relógio na mão contando: amanhã a gente prende esse falso profeta desse pastor. E o pastor começou a orar. E a minha Bíblia diz que a oração de um justo que tem fé pode muito em seus efeitos. Fechou um temporal naquele lugar, e o rio foi se avolumando de águas, e as águas ficaram violentas, e as águas batiam naquele morro e arrancava pedaços do morro, irmão. O barro boiava por cima e foi passando para o outro lado. Só que a chuva começou a destelhar casas na cidade, começou a desmoronar a casa. A igreja católica perdeu aquela cruz que estava lá em cima, caiu para o chão. E aí o padre começou a entender. Padre, mesmo que não tenha intimidade com o Espírito, ele conhece a Bíblia, e ele sabe que quando um crente ora, irmãos, acontece, as coisas acontecem. Por volta das 9 horas da noite, o temporal não passava. O padre juntou com o delegado, foram lá na porta do pastor, bateram lá, e o pastor nem estava sabendo o que estava acontecendo lá de fora. E o pastor, quando olhou pelo buraquinho da porta, mulher, já estão vindo prender a gente antes da hora. E quando abriu a porta, o padre disse: eu sou pastor, o senhor pode continuar pregando, pode parar de pregar. Mas por quê? O que está acontecendo? Não, é que o senhor, depois que começou a orar aí, olha lá, o morro está se desfazendo, a cidade está alagando, o morro está indo para o outro lado de lá. Aleluia! Agora escute aqui, crente, deixa eu te dizer uma coisa.
O pastorzinho que estava com medo, irmão, agora ele ficou bravo. Ele estufou o pé e disse: pois não, agora eu vou orar até acabar. Vai ter que passar o morro inteiro pro lado de lá, e o senhor vai ter que fechar a sua igreja e vir congregar comigo aqui também. Deus faz isso. Isso é fé. É a fé que Deus está procurando. Onde está um crente de fé?